Oi pessoal, vamos fazer agora a sessão 26 da defesa da morte de Eratóstenes. Aqui, como de costume, lendo a sessão 25, né? Ego do Andres, pataxas catabalo auton, kai torcheire periagagon e stupsten kai dessas, eroton diatihibritei eisten oikien tenemen, eision, kakeinos adicen men homologei, entebolei kai de kai hiceteue me apoctenai alargirion praxastai, tá? Repara que aqui tem um Iketewe me apocteinai, né? Retomando essa frase daqui, o verbo apocteinai, que vai começar a sessão 26, né? Ego deipon hoti, ukego se apocteno, ala hotespolios nomos, hon sui parabainon, pirielatonos ton redonon, epoiesso, kaimalon reilu toiuton hamar tema, exarmatani eisten ginai katenemen, kai estus paidas tus emus, tois nomos peitestai, kai cosmios einai. Então, aqui novamente, né, novamente não, né, tá aqui o verbo apocteno, que é o futuro do apocteino, que apareceu no final da sessão 25, tá certo? É o futuro apocteno. Esse futuro daqui, apocteno, é como se fosse um futuro contrato, como se fosse um verbo contrato em epsilon. A gente não viu muito futuro aqui na defesa da morte de Eratóstenes. Vamos só relembrar um pouco isso daqui, que os verbos terminados em lambda, mi, ni e ro, né? Você se lembra, o limoneiro, eles geralmente fazem o futuro como se fosse um verbo contrato em epsilon. Só para relembrar aqui, então, né? O verbo stello, por exemplo, tem como futuro stello. O verbo nemo tem como futuro nemo. Estou dando alguns exemplos de verbos que terminam em lambda, mi, ni ou ro, né? Nemo tem como futuro nemo, faino tem como futuro fano e diafteiro tem como futuro diaftero. Repara que o radical muitas vezes sofre uma pequena redução, tá certo? Aqui no presente ele tem dois lambdas, o estelô tem um lambda só. Isso não acontece no nemo, né? Mas no faino, por exemplo, fica sem o ditongo fai, né? Fica só fanô. Diafteiro fica sem o ditongo eiro, fica só diaftero. Tudo bem? Só para relembrar um pouco o futuro aqui. Então, voltando aqui, né, apoctenou. Uk ego se apoctenou. Repara que aqui o uk, ele não está negando o verbo, tá certo? Não é ego se uk apoctenou, mas é uk ego se apoctenou. Al hotespolios nomos. Tudo bem? Al hotespolios nomos. Daí ronsi parabainon perelatonos ton redonon epoiesso. Vamos pegar essa frase daqui, que ela oferece algumas dificuldades, tá certo? Vamos nos concentrar nela aqui embaixo, olha só. A primeira dificuldade aqui é de reconhecimento desse verbo daqui, epoiesso. Ele parece um verbo de primeira pessoa do singular, mas ele não é primeira pessoa do singular, não. Ele é do verbo poieo, que está aqui na voz média e está num auristo sigmático, tá certo? Um auristo sigmático do verbo poiô, que está na voz média. Vamos lembrar disso daqui, olha só. Epoiesso, ele vem da contração de epoiessasso. Essa daqui é a terminação so, né, de segunda pessoa do singular na voz média. Na voz média com as terminações secundárias, se lembram, né? Men, soto, metastento. Então, epoiessasso seria tu fizeste, na voz média, tá certo? Então, tu fizeste para ti mesmo, tá? Tá aqui a formação dele, você tem aqui o aumento, né? É o epsilon do aumento, poiessa, a raiz do auristo sigmático, a terminação so. E o que acontece? Epoiessasso, você tem um sigma intervocálico, tudo bem? Esse sigma intervocálico, ele cai, ele fica epoiessao e se contrai epoiesso. Então, tu fizeste para ti mesmo, tá? Ele está na voz média. E esse verbo na voz média, antes disso, vamos recordar aqui, tá certo? Olha só, aqui é a formação da segunda pessoa do singular, tá? Mas na primeira pessoa do singular é poiessamen,
Segunda pessoa do singular, epoiesso. Terceira pessoa do lugar, epoiessato. Primeira do plural, epoiessameta. Epoiessaste. Epoiessanto. Tudo bem? Voltando aqui ao nosso verbo. Agora, como é que se constrói esse verbo daqui? O que tu fizeste, né? Esse epoiesso, ele está com essa expressão daqui, perielátonos. E o que significa peripolu poieista, por exemplo, né? Eu vou chegar no perielátonos, mas antes eu vou passar pelo peripolu aqui, olha só. Peripolu poieista significa fazer muita questão de, ou estimar muito, tá? Então isso aqui seria um estimar muito. Tudo bem? E o que acontece quando você tem o perielátonos poiestai? Perielátonos poiestai, a gente vai ter que lembrar do elátonos aqui, o que ele é. O elátonos, ele é do eláton, está aqui no genitivo singular. Eláton é comparativo de oligos. Oligos é poucos, né? Que nem pouco, que nem oligarquia, né? O governo de poucos. Então, eláton é menos, tá certo? Então, veja, poieista e perielátonos seria, se poieista e peripulu é estimar muito, perielátonos poieista significa estimar menos, tá? Então, estimar menos que, é uma comparação, tá certo? Ó, estimar menos que. E o que é o segundo termo dessa comparação? O segundo termo dessa comparação é esse genitivo plural aqui, olha só. Estimar menos que ton redonon. Redonon é uma palavra feminina que é redoné, e redoné está, por exemplo, em português em hedonismo, tá certo? Então, estimar menos que ton redonon, estimar menos que os prazeres. Agora, o que ele estima menos do que os prazeres? Isso daí vai ser dado por esse pronome relativo, tá certo? Então, que retoma nomos, tá certo? Então, nomos, ron, pirielato ton redonon e poiesso. Tudo bem? Está aqui o sujeito, que é o si, e o parabainon, o que é? É um particípio presente, que completa aqui o sentido da frase, né? Você lembra que o baino é andar, caminhar, né? Catabaino, ir para cima. Desculpa, anabaino, ir para cima, catabaino, ir para baixo. Parabaino significa andar ao lado, tá certo? E aqui nesse caso seria transgredir. Tudo bem? Ótimo. Agora aqui, a próxima dificuldade é esse verbo aqui, reilo, que tem uma dificuldade parecida com o epoiesso, tá? Esse daqui também vai ser um auristo médio do verbo rairel. Esse reilo aqui, ele é o quê? É do reilesso. Novamente a terminação so aqui, secundária, a terminação média secundária, né? Aqui novamente a gente vai ser um auristo médio de rairel. Na voz ativa, esse daqui seria o auristo ativo, né? Reilon, tá certo? Você encontra aqui a raiz dele, né? Reilesso. E o que acontece com esse reilesso? Novamente você tem um sigma intervocálico que cai e ele fica reilo. Esse verbo daqui, rairel, na voz média, significa escolher, tá? Então, tu escolheste aqui. Tu escolheste malon, né? Tu escolheste mais isso que aquilo. E o que aquilo está colocado nesse é aqui, tá certo? Que introduz um segundo termo de comparação aqui. Então, o que você escolheu mais isso do que aquilo? Mais isso é essa frase daqui. Tu escolheste toiuton hamartema examartane, está aqui o infinitivo, né? Eistendinai katenemen kai eistus paidas tus emus. Ele coloca aqui eistus paidas, tá certo? Olha, coloca paidas no plural, se bem que até agora a gente só sabia que ele tinha um filho, tá certo? E os comentadores dizem que esse tus paidas aqui tá como forma de ênfase, tá certo? Tus paidas tus emus, então ele escolheu primeiro isso do que isso, que tois nomes peites tai kai cosmios einai. Tudo bem? Essas frases daqui, tuiuton hamartema, hexamartane, estringnai, catenemeica, tus paidas tus emus, não oferece grande dificuldade. Aqui só tem esse hamartema, hexamartane, né? Esse daqui é o verbo no infinitivo, esse daqui seria o objeto direto desse verbo.
O que acontece é que esses dois termos daqui têm a mesma raiz, o que é comum em grego, né? Você fala vencer a vitória, por exemplo, né? Então tem uma certa redundância aqui, não se atrapalhem por isso. E aqui tois nomos peitestai kai cosmios einai. Aqui a gente tem dois infinitivos, né? Peitestai e cosmios einai. Tudo bem? Então tá, daí a exceção 26. É isso.